Galera, eu tô assustada. De verdade. Eu passei a madrugada desse sábado com meu filho no hospital, então tudo que eu podia fazer era ler o que estava sendo noticiado. E eu fiquei ali, só absorvendo o que estava sendo contado para o público. E isso, o fato de eu estar ali assistindo, lendo, absorvendo o que a mídia tradicional conta para as pessoas, explica muita coisa. Muita. Eu não vou reproduzir os vídeos aqui do ataque ao Trump, porque se você vive no planeta Terra, você já viu várias vezes. Só que um vídeo especial chamou muito a minha atenção. Foi esse aqui, e presta atenção porque ele é legendado. This is your fault! This is your fault! This is your fault! Nesse vídeo nós vemos um homem que estava no comício do Trump apontando o dedo para a imprensa que estava no local e dizendo que isso é culpa sua. Mas o que ele estava tentando dizer com esse gesto? Leandro Ruschel abre uma síntese. Presta atenção. Abre aspas. O atentado contra Trump é um reflexo direto do ódio esquerdista. Há anos a esquerda vilifica e desumaniza Trump, e na verdade, toda a direita. Os esquerdistas acusam a direita de discurso de ódio e de ameaça à democracia, mas são eles que difamam, perseguem, censuram, prendem e matam conservadores, tudo com o objetivo de impor uma ditadura. Ontem mesmo, um militante de blogs sujos ligados à extrema esquerda afirmou que era preciso dizimar a extrema direita no Brasil. Infelizmente, a mesma postura é assumida por autoridades em todos os poderes. Algumas dessas autoridades não apenas falam, mas agem para de fato eliminar um dos lados do espectro político. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Tratam qualquer um que não esteja alinhado à agenda socialista como extremista de direita. Outro dia, Lula não falou em extirpar os neofascistas? Adélio Bispo que o diga. A retórica não é muito diferente nos Estados Unidos, onde a imprensa aparelhada por militantes cada vez mais radicais de esquerda forma a linha de frente do ódio, em conluio com a classe artística e acadêmicos, cujo único propósito é a imposição de um regime totalitário, alcançando a hegemonia socialista. De fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. O que precisa ficar claro para todos os conservadores é que a esquerda está cada vez mais radicalizada e tem como objetivo acabar com as nossas liberdades e até mesmo com nossas vidas, se tiverem a oportunidade. É a esquerda que promove o ódio e a violência política, e a tentativa de tirar a vida do Trump tá aí para provar. Fecha aspas. Ontem eu estava ouvindo a CNN logo após o ocorrido, e a preocupação da analista convidada era essa aqui. Acirrar os ânimos políticos nos Estados Unidos nesta campanha. Com certeza, essa é uma questão. Claro que esses dados têm que ser apurados, né? Por exemplo, quem mesmo faleceu ali no meio desse tiroteio, acredito que ele próprio tenha poucas informações ainda, porque vai passar por uma investigação. Mas caso confirmado, de fato isso traz ainda mais gasolina em cima dessa problemática, né? Porque então a gente vai ter alguém que o apoia e que foi ferido ou que faleceu, né? Ele disse na nota que faleceu. Então, a gente não sabe como vai ser a reação dos seus apoiadores mais radicais. Após o próprio Trump sofrer o atentado, a preocupação da analista é com a reação dos apoiadores radicais do Trump. Isso faz algum sentido para você? Para mim faz, já que a mídia, que é de extrema esquerda, durante anos pregou que os líderes da direita conservadora nada mais eram do que fascistas apoiadores dos nazis. Ou seja, seres humanos horríveis que merecem o repúdio de todo e qualquer cidadão que realmente seja uma pessoa de bem.
Exemplos nós temos aos montes, como quando colocaram Trump com a cara lá do bigodudo da Alemanha. Só que não só nos Estados Unidos isso aconteceu, já que no Brasil Bolsonaro também foi retratado dessa forma para uma revista que veio com a seguinte afirmação: ao equiparar Bolsonaro ao bigodinho, revista chama as coisas pelo nome que tem. O negócio é que isso não é novo. A tentativa de desumanizar o adversário é antiga. E vocês adivinham de quem era tal artimanha? Pois é. Mas o meu nome deixou de ser Bárbara. O meu nome agora, quando a mídia me cita, é blogueira bolsonarista investigada pelo STF por espalhar fake news. Isso se chama assassinato de reputação, em inquéritos que nunca têm fim. Deixa eu dizer uma coisa para todos que estamos aqui. Do momento que você tira a humanidade de uma pessoa, chamando ela de nazista, de fascista, de genocida, qualquer coisa que você faça com aquela pessoa, a sociedade tem que tolerar. Porque, afinal de contas, você está livrando o mundo de um fascista, de um genocida. Quem é que vai passar pano para um nazista? Eles nos colocaram esse rótulo para que pudessem falar de nós, sobre nós, o que quisessem, sem que ninguém pudesse refutar, porque senão seria coisa errada. Olha, você está protegendo o fascista. A mídia, em coro com a esquerda mundial, gritou que a direita conservadora era má, era provida de ódio, como nos contou o Guga Chakra, dizendo em 2021 que o mundo ficaria mais suave sem o Trump porque o Trump era mau. Nós tivemos artistas e performances artísticas onde a cabeça de Trump era segurada, onde a cabeça do Bolsonaro era usada como uma bola. Nós tivemos um filme sendo rodado fazendo uma alusão de Bolsonaro indo de base ao lado de uma moto, em referência às motocicletas. Nós somos as pessoas que destilam ódio, mas foi o Janones que correu atrás de uma pessoa com uma faca na mão. E por falar no Janones e faca, na noite desse sábado ele promoveu um show de horrores, de ódio, de falta de empatia e de ganância política. Ao sair postando que, dessa vez eles colocaram sangue, dando a entender que o que aconteceu com Bolsonaro era falso. Se bem que ele disse claramente que o Eduardo havia ido aos Estados Unidos para de alguma forma tramar esse atentado fake. E aí, quando chamaram a atenção do Janones de que, cara, uma pessoa perdeu a vida, um pai de família que faleceu tentando proteger os filhos, então tem uma pessoa gravemente ferida, não é possível que isso seja falso. Janones respondeu, abre aspas, acho que não foi armação porque tiraram a vida de um inocente? Eles não iriam tão longe. Bolsonaro tirou a vida de 700 mil na pandemia e não perdeu uma noite de sono por isso. Ou já se esqueceram? Essa raça maldita é capaz de qualquer coisa para ressuscitar o nazi. Fecha aspas. Certa vez, o jornalista Noblar, do Metrópolis, postou uma foto do Bolsonaro no caixão com a seguinte legenda: caiu na rede. O que ele estava tentando dizer com isso? A Folha de São Paulo dedicou uma matéria para que seu jornalista publicasse o seu artigo que dizia "Porque eu torço para que Bolsonaro morra". Na mesma pegada, na mesma folha, o mesmo jornalista também fez a matéria "Porque eu torço para que Trump não se recupere". Seria hipocrisia dizer que desejo melhora se não desejo, e tenho motivos para isso. Só imagina eu aqui desejando a morte de alguém no meu canal no YouTube. Seria derrubado por discurso de ódio. Mas esse jornalista fez isso de peito aberto num dos maiores jornais do Brasil. Mauriase foi o autor daquela fala que não deve ser esquecida. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. E esse mesmo Mauriase, ano passado, percorria as universidades federais, nas quais os conservadores são barrados de palestrar, como um nome de peso para a sociologia, na faculdade dos seus filhos. E só para constar sobre essa fala, nada nunca aconteceu, afinal de contas, ele faz o L. O senhor Malfácio, acho que é esse o nome dele, conhecido pelo canal Jovem Nerd, após o atentado do Trump, foi até o Twitter postar o seguinte, abre aspas, era só virar a faca, era só mais 5 centímetros para a esquerda, e aí ele colocou um emoji de lágrima. Uma clara alusão ao atentado de Bolsonaro e o fato do tiro do Trump ter pego de raspão. A direita conservadora espalha muito ódio na internet.
eles replicam a exaustão. Mas somos nós que espalhamos o ódio? Antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa clara para todo mundo. Tanto o Bolsonaro quanto o Trump são candidatos antissistema. E não, caro jovem revolucionário de extrema esquerda que acha que ao lutar pelos progressistas você está defendendo a causa do povo. Isso foi lá atrás, muito antes de você nascer, antes da esquerda chegar ao poder. E ela chegou. Isso é um fato. E uma vez no poder, a esquerda faz o que o mundo político faz, com chavos. A prioridade não é mais o povo, e sim arrecadar muito dinheiro para que assim a esquerda permaneça no poder para sempre. Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Isso tanto é verdade que, para diminuir o gasto público, o Dilma e o Tachad não irão cortar na carne. Eles farão um pente fino nos benefícios dados ao povo, porque eles precisam do apoio dos empresários. Os empresários não podem ser prejudicados. Vide JBS. É bem explícito. O discurso se mantém o mesmo de décadas atrás, mas só para enganar a trouxa. Os atuais revolucionários são a tropa de choque de banqueiros, de bilionários, que bancam financeiramente e moralmente a perpetuação de poder, porque são beneficiados. A mídia está aparelhada por 2 fatores. O primeiro foi a doutrinação infringida nas faculdades, onde eles não saíram jornalistas e sim militantes com uma causa no coração. A segunda são as verbas milionárias publicitárias que, mais uma vez, quem banca é o povo. Portanto, como pode ser uma causa do povo se ele retira do povo para dar a quem os mantém no poder? E sendo Biden um cara do establishment, assim como o Dilma e o PT são, quando aparece uma pessoa que quer quebrar essa estrutura tão bem organizada, meus amigos, o clima fecha. Os doutrinados que se julgam pró-povo caem nas narrativas exploradas tanto pelos políticos do establishment que recebem milhões em emenda PIX sem transparência, como da mídia que se comporta como uma assessoria partidária para que a verdade do partido, a verdade do sistema seja validada e não seja questionada. Caso contrário, você poderá estar atentando contra o Estado Democrático de Direito. E eles baterão nessa tecla até que você caia. Afinal, eles são o Estado. Mas então nós chegamos no atentado do Trump, onde a mídia fez uma cobertura não constrangedora. Ela desinformou a população perante um fato ocorrido. O senhor não deve nada à justiça. Desde as manchetes publicadas até os comentários dos analistas, que mediam bem as palavras a serem usadas para que um clima pior não se expandisse. A preocupação era óbvia. Será que esse fato vai eleger o Trump assim como elegeu Bolsonaro em 2018? Biden precisa agir rapidamente para conter os danos. Eles disseram. O atirador começou a estampar os telejornais que diziam claramente que ele era filiado ao Partido Republicano. Num tom mais baixo, contavam que, mesmo filiado ao partido de Trump, ele doou para os democratas, partido de Biden, para ações de esquerda. É como se houvesse ali uma tentativa de dizer para o povo que essa culpa não era da esquerda, e sim de um cara conservador cheio de ódio. Só que a mídia não te conta que nos Estados Unidos eles fizeram movimentos de filiação ao Partido Republicano justamente para ter o direito de votar contra o Trump nas primárias, onde o candidato a disputar as eleições são escolhidos. Só os filiados podem votar. Mas isso aí é só um detalhe? Para que contar isso para o povo? E em meio à discussão mundial sobre a instrumentalização dos setores da justiça em benefício de partidos e candidatos à esquerda, o mundo se pergunta como foi que esse cara conseguiu concluir o ato em Trump sem ser impedido. Alguns dizem que é teoria conspiratória, mas eu não vou dar minha opinião. Eu não estou numa democracia como o pessoal da esquerda que pode destilar os seus achismos à vontade. Eu posso ser presa. Então eu vou deixar apenas no ar aí que existem teorias conspiratórias sobre o porquê o atirador não foi impedido.
E imediatamente a esquerda mundial, e aqui eu vou dar ênfase à esquerda tupiniquense, se levantou para dizer que o atentado era fake, tal qual o atentado sofrido por Bolsonaro. O advogado Cacai, que transitou de bermudas à Suprema Corte Brasileira, segundo o Brasil 247, apontou que o atentado foi uma encenação e que suposto tiro mirou eleições que vão ocorrer no final do ano. Ainda no Brasil 247, que recebe verba pública, diga-se de passagem, o atentado é desacreditado. Mas mais que isso, eles ainda dizem que quando o Trump consegue se levantar, ele faz uma saudação aparentemente meio nazi. Vamos assistir. Ele põe a mão, como se ele escuta o barulho, põe a mão para trás, deita. Vamos ver o que acontece na sequência, então. É só a reação das pessoas atrás. Não é de continua tomando seu suquinho ali, né? Exatamente. Não é de quem viu alguém baleado por um tiro. Ninguém sai correndo, né? Na verdade, ninguém sai correndo. Bem lembrado. É um susto. Aí eles olham para cima, para o lado. Exatamente. Tudo normal. E o Trump, ele não é retirado assim, quer dizer, como alguém caído, tal, deitado. Sim. Na verdade, é montada a cena, inclusive, para foto, né? Que ele levanta o punho para cima e ainda pode gritar 3 vezes. Fight, 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 né? E um cinegrafista jamais vai desistir da luta, né? Isso. E um cinegrafista parece que passa alguém com um fone em frente à transmissão. São detalhes bem interessantes. Você vê que, assim, continua tudo normal ali no palco, na parte de trás. Sim. Aí o Trump vai levantar agora. Aí ele levanta. Os seguranças estão segurando. E ele não é retirado, ele ainda pode fazer a foto, né? Vamos ver a foto que ele vai fazer. Exatamente, ele vai cerrar os punhos para foto, olha só. Olhando... ele olha pro câmera, fight. Olha pro câmera. Fight. Olha pro câmera. Né? Fala 3 vezes fight. E aí depois faz até uma saudação meio nazista, né? Talvez, né? Sim. Levanta a mão para cima. Ódio, fake news, desinformação e negacionismo em menos de 2 minutos. Assustador. Mas isso é apenas um repeteco, já que o Brasil 247, na época do atentado contra o Bolsonaro, levou especialistas para detalharem como tudo foi falso, que o Bolsonaro, na verdade, tinha ido fazer uma cirurgia e armou tudo aquilo para obter ganho político. Na mesma pegada, o Guga Noblar, o filho do Noblar, posta que o Trump, logo após o ocorrido, estava feliz da vida por ter agora um atentado para explorar e se fazer de vítima. Se fazer de vítima? O cara tomou um tiro, uma pessoa inocente morreu, outra está gravemente ferida. Um jovem de 20 anos, entorpecido pelo ódio propagado contra o Trump, cometeu essa insanidade e também perdeu a vida. Mas o Guga acha que o Trump tem a oportunidade de se fazer de vítima. Que coisa mais doentia. Mas aí, voltando às especulações dos atentados fakes, o Felipe Neto foi até o Twitter meio que pedir pra galera deixar de ser burra e ficar propagando a mentira de que os atentados não haviam acontecido e que era tudo armação política. O que despertou a fúria do Brasil 247, que fez uma matéria só pra dizer que o Felipe Neto tem a ousadia da ignorância e que deveria se informar melhor antes de sair atacando quem desconfiasse do atentado contra Bolsonaro. Acreditem vocês ou não, o Brasil 247 chamou a publicação do Felipe, onde ele dizia que o atentado do Bolsonaro foi real, de chapa branca. E galera, é inevitável a comparação histórica que será feita entre os dois atentados. Aqui no Brasil, com Bolsonaro, e lá nos Estados Unidos, com Trump. Ambos candidatos antissistema que, com possibilidades reais de vitória, tiveram a tentativa de eliminação de vida, vinda de lobos solitários. Sim, tanto o Adélio quanto o moço dos Estados Unidos são classificados assim, lobos solitários. Agiram sozinhos. Sobre tal fato, Bolsonaro se manifestou. Presidente, como é que o senhor viu o atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Somente pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política que o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima.
Fazer uma foto com o senhor, presidente da família, por favor? E o iniciamento da PF, qual o desfecho do senhor acha que vai ter? O que você queria chegar nisso? Mas a resposta é essa: falta você da imprensa ler e ter um mínimo de dignidade e isenção para expor a verdade no papel. Que vocês pregam, dá licença um pouquinho, vocês pregam sempre contra a direita, contra os conservadores. Então a resposta, economicamente, como está o Brasil? Uma porcaria, né? Como é que está a questão de costumes? Comigo não se falava de marco temporal, liberação de maconha, liberação de aborto, propriedade privada, nada disso. Foi só eu sair de lá que a desgraça toda, as portas do inferno se abriram para o nosso país, infelizmente. E para de fato entrar no dia seguinte ao ocorrido, eu trago aqui a ponderação feita pelo ex-ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo. Abre aspas. No atentado contra Donald Trump, vemos a situação limite da ideia promovida pelos democratas nos Estados Unidos e Suprema Corte no Brasil, de que uma pessoa, uma vez rotulada de extremista de direita, deixa de merecer os seus direitos básicos. Se o extremista de direita não merece liberdade de expressão, nem devido processo legal, nem passaporte, nem acesso ao seu próprio dinheiro, nem suposição de inocência, nem isonomia, nem acesso de seus advogados aos autos processuais, nem liberdade física, nem ser julgado por juízes imparciais, nem respeito mínimo por partes desses juízes e outras autoridades, por que mereceria o direito à vida? O atentado contra Trump, assim como o atentado jurídico cometido diariamente contra os presos políticos brasileiros, ambos com vítimas fatais, são consequências lógicas de uma política de desumanização das pessoas de direita, dos conservadores, dos simples cidadãos que ousam não compactuar com o sistema de poder corrupto brasileiro, americano, mundial. O sistema de poder reinante está transformando a pessoa rotulada de extremista de direita, e aqui ele colocou um termo, acho que em latim, que significa um ser maldito, um proscrito, despido de toda proteção legal, que qualquer um pode maltratar e inclusive matar impunemente. Fecha aspas. Tempos atrás, o próprio Biden foi até o Twitter fazer a seguinte postagem, abre aspas, Donald Trump é uma ameaça genuína para essa nação. Ele é uma ameaça à nossa liberdade. Ele é uma ameaça à nossa democracia. Ele é literalmente uma ameaça a tudo que a América representa. Fecha aspas. E não é que o Trump de fato sofreu um atentado? Me pergunto quem estimulou. Mas tudo bem, dia seguinte, domingo teve manifestações em Belo Horizonte e na Paulista. Em Minas Gerais, ouvimos os gritos de Fora Pacheco. E é algo bem justo, estado que o elegeu, mas não o conhecia. Eu votei nele. Eu nem posso dizer que eu fui enganada porque eu estava apenas tentando tirar a Dilma. O Pacheco chegou ao poder com o voto da direita conservadora. E agora esse mesmo povo que o elegeu vai demiti-lo. Sim, nós aprendemos a lição. Já em São Paulo, uma cena me emocionou muito. Justiças que o STF está querendo colocar no Brasil. Temos presos políticos, temos pessoas que estão presas injustamente, que não há nem evidência nenhuma contra elas, não foram nem denunciadas. Como é o caso da Débora. Olha aqui, ó, no carro tem a foto da Débora. Débora, ela é mãe de 2 filhos. E ela já está há 15 meses presa sem sequer denúncia contra ela. Ela não foi acusada de nada ainda, gente. Isso é um absurdo. Uma mãe de 2 filhos pequenos presa há 15 meses sem denúncia. E eles me dizem que é para salvar a democracia, para salvar o Estado democrático de direito. Nego Di foi preso. O Pablo Marçal teve prorrogada por 90 dias a investigação que apura a tentativa de homicídio após escalada em grupo, onde uma pessoa se feriu. E o mais interessante é o time que essas coisas aconteceram. Mas é só interessante, não é mesmo? Esse vídeo, com essa reflexão, é apenas para externar o que eu vejo todos os dias. É a minha ótica dos acontecimentos. O establishment luta e seguirá lutando para se manter no poder, enquanto se utiliza dos pobres idiotas úteis que de coração acreditam estarem em um ato revolucionário em nome do amor. Por mais que para chegar até lá, o ódio tenha que ser praticado. Lenin estaria orgulhoso. Stalin, um genocida, também. Enquanto cubanos e venezuelanos comem lixo e não têm papel higiênico, seus líderes comunistas e socialistas são milionários. Maduro come carne com ouro. Eles governam com o apoio de uma justiça não eleita. Dizem que todos os inimigos são fascistas. Dizem que a democracia está em risco e por isso eles precisam tomar determinadas atitudes para salvar a democracia. A palavra do momento é resiliência.
E por mais que dolorosa ela seja, é assim que nós deveremos permanecer, de pé. Resilientes, aguardando a nossa vez, mas em momento algum desmemoriados. Nós não poderemos esquecer da Débora, do Felipe Martins, do Clezão. Só que nós deveremos ter a consciência que em 2026 nós teremos a oportunidade de renovar 2/3 do Senado Federal, casa que os constituintes escolheram para ser o contrapeso aos excessos. E é lá, nas eleições, que nós iremos fazer a prova final de que realmente aprendemos a lição. Eu aprendi, Pacheco. Perdidos estão aqueles que não têm rumo ou uma direção. E eu sei exatamente para onde eu espero que o meu país caminhe. Por isso, eu não estou aqui propagando falsas esperanças. Eu estou propagando aqui um anúncio de virada real que vai depender única e exclusivamente de você. Na verdade, de nós. E sim, Trump voltará à presidência dos Estados Unidos, o que poderá dar uma sacudida ou reorganizada no caos que o mundo se tornou. Portanto, estejamos de pé para quando chegar a nossa vez. Eleições municipais são a base para 2026. Então levanta a cabeça e comece o dever de casa. É clichê, mas é verdade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E se você gosta do meu trabalho, considere entrar para a família assinando teatualizei.app, onde você financia o meu trabalho e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos. Se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. You still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Right? Yeah, we need help. It's all right to say it. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ."